Primeiro ponto, nosso assunto é a ceia do Senhor, ok? Ninguém merece a Santa Ceia. Por isso, esse sacramento, chamado Santa Ceia, esse sacramento também tem o nome de Eucaristia, ou seja, sacrifício de ação de graças. Então, se é ação de graça, não pode haver mérito. Então, ninguém vai ceiar por mérito. Ninguém pode se achegar a esse sacramento com uma ideia meritória, ok? Então, já começando por aí, a ceia não é para quem não pecou, a ceia é para quem admite que pecou, ok? Então, vamos estudar sobre isso aí, vamos trabalhar isso aí. Ninguém é digno da ceia, porque Jesus, quando tomou o pão, disse: esse é meu pão. Esse é meu corpo, perdão. Quando ele tomou o cálice, ele disse: esse é meu sangue. Então ninguém é digno de Cristo. Nós nos achegamos a Cristo pela graça, recebemos a Cristo pela graça. Não há mérito. O que é graça? Um favor que eu não mereço. Basicamente é isso. Eu tinha um professor no seminário que dizia o seguinte: graça é tudo dado por nada a alguém que nada merece. Anote isso aí. Graça é tudo dado por nada a alguém que nada merece. Ok? Então nós nos achegamos a Cristo pela graça. O que é isso? Tudo dado por nada a alguém que nada merecia. Então isso é a graça. Esse é o conceito básico da graça lá na Velha Aliança. No momento em que Jesus institui a ceia, esse é o conceito de graça. Tudo dado por nada a alguém que nada merece. Ok? Existem 4 sinóticos sobre a ceia na Bíblia. Vamos lá? Existem 4 sinóticos sobre a ceia na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios. O Evangelho de João não fala sobre a ceia, ok? Em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 20, anote isso aí, Mateus capítulo 26, a partir do verso 20, nós temos o primeiro relato sobre a ceia. Em Marcos, no capítulo 14, a partir do verso 22, nós temos o segundo sinótico da ceia. E em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 14, nós temos o terceiro relato sobre a ceia. E em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, nós temos o quarto sinótico sobre a ceia. Então, existem 4 sinóticos sobre a ceia, existem 4 textos semelhantes a respeito da ceia na Bíblia, ok? Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios. Lembrando de novo que o Evangelho de João não fala da ceia propositalmente, ok? Mas só fala da Páscoa, fala só do tempo, no momento em que eles comem a Páscoa, e não fala da instituição da ceia, por um motivo no mínimo curioso. Eu vou falar aqui ainda nessa live, ok? Mas eu quero que vocês peguem aí. Então, existem 4 sinóticos sobre a ceia na Bíblia. 4 sinóticos sobre a ceia na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios capítulo 11. Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 20, Marcos, no capítulo 14, a partir do verso 22, Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 14, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Então aí, os 4 sinóticos sobre a ceia na Bíblia. Espero que você tenha anotado isso aí. A ceia também tem 5 nomes bíblicos, ok? E Santa Ceia não é um nome bíblico. Eu vou dizer de novo: Santa Ceia não é um nome bíblico, apesar que muitas editoras, ok, que produzem bíblias, muitas sociedades bíblicas acabam colocando como título do texto, ok, o termo Santa Ceia. Mas Santa Ceia não é um termo bíblico, não está incluído esse termo nas Sagradas Escrituras. É um termo que é usado pelas editoras, pela igreja, é um termo usado pelas sociedades bíblicas, mas não é um termo bíblico, tá bom? O texto sagrado vai trazer 5 nomes bíblicos, eu vou falar para vocês quais são e aonde eles se encontram na palavra, tá bom? O primeiro nome bíblico da ceia é Cálice do Senhor, ok? Então o primeiro nome bíblico da ceia é Cálice do Senhor. O segundo nome bíblico é a Mesa do Senhor. O terceiro nome bíblico é a Ceia do Senhor, né? O quarto nome bíblico é o Partir do Pão, e o quinto nome bíblico é o Cálice da Bênção. Então você que quiser anotar, anote aí. Santa Ceia não é um nome bíblico. Eu sei que isso choca muita gente, porque você passou a vida inteira falando Santa Ceia, Santa Ceia, Santa Ceia, mas Santa Ceia não é um nome que você vai encontrar no texto sagrado, nos escritos sagrados, né? Dos pais da igreja ou
dos apóstolos aqui, né? Nos textos apostólicos, ok? Então vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 21, nós temos o cálice do Senhor, o termo usado, o cálice do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, ainda no verso 21, nós temos também o termo empregado aí, a mesa do Senhor, ok? Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 20, nós temos a ceia do Senhor. E em Atos, no capítulo 2, verso 42, nós temos o partir do pão. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 16, nós temos o cálice da bênção, ok? O cálice da bênção ou o cálice sagrado, ok? Então preste atenção nisso aqui. Quando foi instituída a ceia? Quando foi que o Senhor Jesus instituiu a ceia? Na noite de Páscoa, ok? Como que funcionava a Páscoa dos judeus? Bom, antes da Páscoa tem uma festa judaica chamada Festa dos Pães Ázimos, Festa dos Pães sem fermento. O que significa? Que os judeus vão remover 7 dias antes da Páscoa, né? Eles começam a fazer isso um mês antes da Páscoa, tá bom? Mas 7 dias antes da Páscoa, eles vão tirar todo o fermento de sua casa, que é da comida, que era bebida, todo o fermento. Todo o fermento tem que sair de casa. Eles vão tirar todo o fermento das suas casas, ok? Então, preste atenção. Quando Jesus ministrou a ceia, não havia fermento, porque ele ministrou a ceia enquanto comiam a Páscoa. Então o pão da ceia, o que Jesus usou sem fermento. O fermento na Bíblia é uma tipologia do pecado. O fermento na Bíblia representa o pecado, ok? E em nenhum texto bíblico o fermento vai ser comparado a coisas boas, nem mesmo naquela parábola sobre o reino, ok? O fermento sempre na Bíblia é ruim, sempre vai lembrar do pecado, sempre vai lembrar do erro, ok? Eu sei também que pouca gente sabe, mas quando o Senhor Jesus foi apresentado por Pilatos para a multidão, quando Pilatos perguntou, né? Quem vocês querem? Ok? Barrabás ou Jesus? Eu sei que muito pouca gente sabe disso, mas você pode pegar uma Bíblia na linguagem de hoje, que você vai poder consultar lá, você vai conseguir enxergar isso melhor, né? Tanto Barrabás como o nosso Messias, Jesus, os dois se chamavam Jesus, né? Um era Jesus Bar-Abas, é o Barrabás, e o outro era Jesus o Messias. Então, quando Pilatos apresentou a Jesus e a Barrabás, ele perguntou: quem vocês querem? Jesus Bar-Abas, Jesus Barrabás, Bar-Abas quer dizer filho do Pai, ok? Ou Jesus o Messias, ou Jesus o ungido, aquele que foi ungido com azeite, ok? E eles disseram: nós queremos o Messias, né? Nós queremos o Messias. Quem vocês querem que eu prenda, né? Eles disseram: nós queremos que você prenda e sacrifique o Messias, solte o Barrabás e sacrifique o Messias, o ungido, ok? Messias vem do hebraico, quer dizer ungido, no grego é Cristo, ok? Christos no grego, em hebraico Messias. Ambas as palavras, tanto Messias como Cristo, quer dizer ungido. Então Pilatos perguntou: quem vocês querem que eu prenda? E eles disseram: nós queremos que você prenda e crucifique o Messias, o Jesus ungido. Então os dois chamavam Jesus. Então preste atenção, o corpo de Barrabás, nesse corpo tinha pecado. No corpo de Jesus, nesse corpo não tinha pecado. No corpo de Jesus Bar-Abas, o Jesus filho do Pai, tinha pecado. No corpo de Jesus o Messias não tinha pecado. Ou seja, Jesus é um pão sem fermento, porque no seu corpo não há pecado, o fermento representa o pecado. E Barrabás é um pão com fermento, ok? Então presta atenção, quando nós distribuímos o pão com fermento para o povo, é a mesma coisa a gente distribuir pecado. Eu sei que muita gente vai olhar para isso e vai dizer: pastor, isso não tem nada a ver, é só um símbolo. Como assim só um símbolo? Né? Olha bem, New Balance, por que nós podemos ler aqui? Porque nós identificamos símbolos que são letras que formam sílabas, que formam palavras e que formam textos. Se eu mudar os símbolos de lugar, você já não pode ler a mesma coisa, ok? Alterou o símbolo, já não lê a mesma coisa. Para que servem os símbolos? Os símbolos servem para comunicar coisas, ok?
para comunicar com o mundo espiritual. Quando você altera o símbolo, ok? Você já não está mais comunicando a mesma coisa. Então nós temos que ter o cuidado de não alterar os símbolos da nossa fé, porque todos os símbolos da nossa fé são reais, ok? E Jesus estava bebendo ali um vinho fermentado ou sem fermento. Jesus estava bebendo vinho novo, ok? Não fermentado, puro suco da uva, ok? Como é na Páscoa, ali não fermentado, ok? E também há quem diga que Jesus estava bebendo ali um vinho comum, um vinho alcoólico, ok? Que eu particularmente não creio, pelas pesquisas que fiz, ok? Ele estava bebendo um vinho novo, não um vinho velho. Porém, ok? Tem aí duas vertentes aí muito conhecidas sobre isso. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Vinho novos e outros dizem vinho velho, ok? O importante é você saber que nós não podemos alterar os símbolos da fé. Os símbolos revelam, velando e velam, revelando. Então vou de novo, os símbolos revelam, velando e velam, revelando. Todos os símbolos da nossa fé são reais. Você sabe que um dia eu estava pregando isso aí num lugar que só tinha pastores, né? Era uma convenção de pastores de uma igreja grande, centenária no Brasil, e o bispo lá, o líder deles, me disse o seguinte: ô pastor, você está falando isso aí, mas se Jesus tivesse nascido no norte do Brasil, ele ia ministrar a ceia com pão de mandioca e caldo de cana, ok? E eu disse para ele: escute bem, se Jesus tivesse nascido no norte do Brasil, o norte do Brasil ia se chamar Israel, lá ia ter trigo e lá ia ter uva, porque nosso Deus não lança a mão daquilo que tem disponível, ele faz que tenha para o seu propósito, ok? Então, se Jesus tivesse nascido no norte do Brasil, o norte do Brasil ia chamar Israel, o povo ia falar hebraico, lá ia ter trigo e ia ter uva, ok? Porque Deus não lança a mão daquilo que tem disponível, ele faz que tenha para o seu propósito. Eu não sei se você está conseguindo me compreender aí, mas eu vou seguir falando sobre isso, ok? Então nós já vimos os 4 sinóticos sobre a ceia, nós já vimos os 5 nomes bíblicos da ceia, nós já sabemos que o sacramento, chamado ceia do Senhor, ou Eucaristia, é um gesto de ação de graças. Se é graça, não pode ter mérito, então ninguém é merecedor da ceia. Nós nos aproximamos da mesa do Senhor pela graça, e é simples, ok? Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, verso 8 diz que Deus plantou um jardim no Éden. Observe isso, o Éden não é o jardim, um jardim é que foi plantado no Éden. Gênesis capítulo 2, verso 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden para as bandas do Oriente, e colocou ali o homem que havia formado. Então quem plantou o jardim foi Deus, quem fez frutificar foi Deus. Verso 9, do capítulo 2 de Gênesis: fez Deus brotar da terra toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento, também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Se Deus plantou, Deus que deveria colher. Mas Deus, o que ele fez? Ele colocou o homem no jardim que ele plantou. Observe isso, Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, para as bandas do Oriente, e colocou ali o homem que havia formado. Ou seja, todas aquelas árvores, ok? Que Deus havia plantado, quem vai colher é Adão. Gênesis capítulo 2, verso 16, Deus deu uma ordem assim: de toda árvore do meu jardim comerás. Olha como está escrito, olha como começa esse texto. Capítulo 2 de Gênesis, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás. Então isso não é uma opção, é uma ordem. Não comer das árvores do jardim é tão pecado quanto comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, as árvores do jardim, quem plantou foi Deus, quem colheu foi Adão. Isso é graça. Então a primeira manifestação de Deus para o homem foi graça. Deus concedeu ao homem algo que ele não merecia. O homem não plantou, então ele não merecia colher. Quem plantou foi Deus, quem merecia colher era Deus. Mas Deus plantando deu isso ao homem, graça. E o homem não consegue desobedecer e pecar contra Deus sem primeiro dar as costas para a sua graça. Porque a ordem de Gênesis capítulo 2, verso 16 é: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, para eu comer da árvore que Deus disse não coma, primeiro eu tenho que dar as costas para as árvores que Deus disse coma, ok? Então o que é ceia? É estar na presença de Deus, comendo do alimento que Deus provê,
na mesa de Deus. É isso que Adão fazia no jardim. Ele estava na presença de Deus, comendo do alimento que Deus provê, porque havia amizade entre Deus e o homem. Quando Adão pecou, então levantou-se um muro de inimizade. O que Deus falou? Vai embora do meu jardim e agora você vai comer do suor do teu rosto. Então agora levantou-se um muro de inimizade. Para Deus restaurar a amizade com Adão, o que Deus teve que fazer? Gênesis capítulo 3, verso 21, Deus cobriu Adão e Eva, sua mulher, de peles de animais, ou seja, Deus teve que sacrificar a carne inocente, derramar o sangue inocente para cobrir o pecado alheio. Então essa é a primeira ceia da Bíblia. Porque o que é essa ceia? Uma refeição sacrificial. Então esse é o modo mais arcaico de ceia, é o modo mais antigo de ceia. Foi quando Deus derramou um sangue inocente, sacrificou carne inocente para cobrir o pecado alheio. O que é ceia? Ceia é isso, é o corpo de Jesus sendo partido, ok? E é um corpo inocente sendo partido e seu sangue sendo derramado pelo pecado alheio, pelo nosso pecado, ok? Então isso é ceia. É carne inocente sacrificada e sangue inocente derramado. Isso é ceia. Então lá em Gênesis capítulo 3, no verso 21, essa foi a primeira ceia. Também, quando os filhos de Israel ofereciam suas ofertas pacíficas, ok? Parte dessas ofertas eram divididas com os sacerdotes. Então esses sacrifícios quase sempre envolveram uma refeição, ok? Uma refeição sacrificial, que é a ideia da restauração da amizade. Ou seja, o seu inimigo não entra na sua casa, não senta na sua mesa e não come da comida que você provê. Só os seus amigos podem fazer isso. Entrar na sua casa, sentar na sua mesa e comer da comida que você está provendo. Ok? Então, quando Deus restaurou a amizade com o homem em Cristo, o que ele fez? Trouxe o homem de volta para a mesa. Quando eu me assento nessa mesa, eu estou dizendo, entre eu e Deus há novamente amizade. Não há mais inimizade. Caiu o muro da inimizade. Por isso eu posso estar na mesa de Deus comendo do alimento que Deus provê. Está conseguindo entender? Então ceia é isso, é o alimento provido por Deus. Por isso que o Jesus leva esse nome, olha o termo, olha como que eles o chamam. Jesus foi chamado por João Batista Cordeiro de Deus. Olha o que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Eis a oferta de Deus, é a provisão de Deus. Lembra o que Abraão falou? Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si. Lá no Monte Moriá, Deus não proveu um cordeiro, Deus proveu um carneiro para Abraão. Tanto que Deus amarrou pelo chifre. Porque se Deus não amarra pelo chifre, poderia ficar dúvida se era um cordeiro ou não. E se fosse um cordeiro, eles poderiam dizer, não, o cordeiro de Deus já veio, né, para Abraão no Moriá. E aí eles não iam aceitar Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, nem mesmo o próprio João Batista. Então Deus entregou ali apenas um carneiro e prendeu ele pelo chifre, para que todo mundo tivesse clareza de que ali foi um carneiro e que o Cordeiro de Deus ainda deveria vir. E o Cordeiro de Deus é provisão de Deus. Por isso Jesus nasceu de Maria por obra do Espírito Santo, porque é a provisão de Deus sendo entregue para nós como alimento, na mesa de Deus, na presença de Deus, com a amizade sendo restaurada. Então estar na mesa de Deus significa que há amizade entre eu e Deus, ok? Então, para quem é essa ceia? Para quem foi instituída essa cerimônia, esse sacramento da Eucaristia? Ele foi instituído para os crentes. Eu vou dizer de novo, o sacramento, esse sacrifício de ação de graças, ele foi instituído por Jesus para os crentes. Lembre-se, Jesus, quando ministrou a ceia, ministrou apenas aos seus discípulos. Tinha mais gente na casa, tinha mais pessoas ali, mas ele administrou a ceia somente para os seus discípulos. Isso também mostra que os seus seguidores puderam ceiar com ele, mas, presta atenção, a ceia é para os que são crentes, ok? E a ceia também é uma aliança, lembre disso, a ceia é uma aliança. Jesus, quando tomou o cálice da ceia, ele disse, esse cálice é o cálice da nova aliança. E Deus só faz aliança com alguém que ele faz passar pelas águas. Vamos começar pelo patriarca Abraão, que ele fez cruzar o rio Eufrates. Quando Abraão cruzou o Eufrates, aquilo foi uma forma de batismo, ok? Tanto que lá em Josué, no capítulo 24, vai estar escrito a partir do verso 2 o seguinte, que eu vou até abrir para você, peraí que eu vou abrir, isso aqui tem que ler. Josué capítulo 24, vamos ver aqui, Josué capítulo 24, eu vou abrir e vou ler para você, porque isso aqui tem que ler, gente, porque o negócio aqui, Josué capítulo 24, verso 2 e 3, olha isso.
Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram os vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, seu irmão, e serviam a outros deuses. Verso 3: eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Então isso aqui é um tipo de batismo. Assim como o cruzar das águas do Mar Vermelho, também é um batismo. Se você vier em 1 Coríntios capítulo de número 10, 1 Coríntios capítulo de número 10, eu vou abrir também porque eu acho que é importante você saber disso. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso de número 1, a ver aqui, 1 Coríntios capítulo 10, verso 1, diz assim: ora, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos batismos, ou acerca do batismo. Os vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e foram todos batizados em Moisés, tanto na nuvem como no mar. Então o Mar Vermelho é uma forma arcaica de batismo nas águas. Olha isso, o verso 3: e todos comeram de uma mesma comida espiritual. Verso 4: e todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Logo depois que eles cruzaram o Mar Vermelho, logo depois que eles foram batizados, Deus ministrou a eles uma comida espiritual e uma bebida espiritual. O que é uma comida espiritual? Ceia. O que é bebida espiritual? Ceia. Ok? Eles ceiaram, depois de ser batizados, ceiaram. Então, ceia é comida espiritual, ceia é bebida espiritual. Por isso, ceia do Senhor, cálice do Senhor, é comida e bebida espiritual, ok? Quem é que tem que ceiar? Aqueles que passaram pelas águas. Por que nós somos batizados nas águas? Nós somos batizados nas águas para morrer e ressuscitar com Cristo. Quando você é mergulhado nas águas, quando o seu corpo é mergulhado nas águas do batismo, você faz a ablução, e quando você faz essa ablução, isso significa que você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Isso é o que Paulo ensina sobre o que significa o batismo: morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Agora, para que somos batizados? É uma outra pergunta, não é o que significa o batismo, é por que sou batizado. Para que sou batizado? Ok? Para me tornar um hebreu, para que Deus possa fazer comigo a aliança. Deus só faz aliança com aqueles que passaram pelas águas. Como a ceia é uma aliança, você primeiro precisa crer e depois passar pelas águas, porque a ceia é para os crentes e para os crentes que passaram pelas águas. Por isso que a igreja tradicionalmente na América Latina toda vai ensinar que primeiro você deve se batizar para depois você ceiar. A ceia seria então um direito pós-batismo para o crente, ok? A ceia é um direito do pós-batismo para o crente. Outro ponto dos 4 sinóticos da ceia, está em 1 Coríntios capítulo 11, ou seja, quem escreveu isso aí, quem relatou, quem ensinou em 1 Coríntios capítulo 11 sobre a ceia, foi Paulo apóstolo, que no momento da ceia sequer era convertido, ele não tinha nem sequer convertido, ok? Ele ainda perseguia a igreja, ele não era convertido, ele perseguiu a igreja por muito tempo, ok? Então, por que esse cara que não participou da ceia está ensinando sobre ceia e não os que participaram? Por que esses que participaram não são os que ensinam claramente para nós acerca da ceia? Primeiro ponto, Paulo é quem é o apóstolo dos gentios, então Paulo vai escrever diretamente para nós. Lucas vai escrever debaixo da influência de Paulo, porque Lucas era um médico grego, converteu-se e era discípulo do apóstolo Paulo, então ele também vai falar como Paulo. Você repare que nos dois primeiros relatos da ceia, em Mateus e em Marcos, você não vai encontrar o termo faça isso em memória de mim. Por quê? Porque a ceia é uma oferta de manjar. O que é uma oferta de manjar? É o fruto da terra, tudo que vem da terra, ok? Tudo que compõe essa oferta nasceu da terra, ou seja, é a farinha de trigo, é o azeite de oliva, do pão sem fermento, é o suco da uva, tudo vem da terra. Se for o vinho também vem da uva, como vocês queiram, ok? Então, tudo que compõe essa oferta vem da terra. Então, essa é a oferta de manjares, está lá em Levítico capítulo 2, é o minhá em hebraico, manjares para nós, ou ofertas de alimento, ok? Essas ofertas de alimento são um memorial que aponta para frente, que anuncia um futuro sacrifício de um animal, de um cordeiro. Então, quando você lê em Mateus, lê em Marcos, você não vai encontrar dizendo, faça isso em memória de mim. Por quê?
Tanto Mateus como Marcos escreveram para judeus, e todo judeu sabe que a oferta de alimentos, ou minhá, é uma oferta memorial que anuncia a vinda de um cordeiro. Mas o apóstolo Paulo já vai falar dessa maneira: fazer isso em memória de mim, assim anunciais a minha morte, ou seja, anunciar o sacrifício, a morte do sacrifício, até que eu venha. Então, Lucas também vai dizer isso, porque Lucas aprendeu com Paulo e Lucas é gentil, ok? Então, da maneira que ele aprendeu, ele também ensina. Mas a verdade é, por que Paulo tinha que ensinar sobre isso? Porque já os primeiros apóstolos, aqueles que participaram da ceia, eles estavam fazendo essa ceia acompanhada de uma festa chamada o ágape cristão, o ágape do amor, né? A festa do amor, ok? E eles estavam levando ingredientes lá para fazer essa festa acontecer, e coisas para fazer essa festa acontecer, e uns comiam demais, outros separavam o que traziam, outros estavam embriagando-se, e aquilo já não era ceia. Por isso que Paulo começa dizendo, o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Esse ágape acabou distorcendo tudo aí, e esses apóstolos acabaram não fazendo mais da maneira que deveria ser. Então Deus tem que levantar Paulo, Jesus tem que levantar Paulo, lembrando que Paulo diz: o meu evangelho não aprendi de homem algum, ele aprendeu nas visões que ele teve do Senhor Jesus, foi por revelação que o Senhor Jesus revelou isso para ele. Ele disse: esse evangelho que eu prego não me foi revelado por homem, nem por carne alguma, eu recebi do próprio Senhor Jesus. Paulo ficou 3 anos e meio na Arábia, ele teve muitas experiências ali com Deus, ele volta depois para Damasco, né? E ele volta para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele fica 15 dias, ele não encontra ninguém a não ser Pedro e Tiago, irmão do nosso Senhor, e ele não consegue ver naqueles homens alguma coisa que eles possam ensinar para ele que seja proveitosa. Ele diz: olha, se esses homens em algum outro tempo foram alguma coisa, não sei, mas agora eles não têm nada para me ensinar que me seja de proveito. Ou seja, Paulo cresceu tanto nessas experiências com Jesus, e nesse discipulado que ele teve do Senhor, nesse evangelho que ele recebeu do Senhor, que quando ele encontrou os demais apóstolos, o ensino dos demais apóstolos era para ele um ensino que não era proveitoso, ou seja, ele não tinha serventia para ele, porque o que eles tinham para falar ele já sabia, e ele sabia um pouco mais do que eles. Tanto que ele vai dizer assim, né: me foi dado um espinho na carne por causa das revelações que eu tive, que eu recebi, a saber, o mensageiro de Satanás que foi enviado a me esbofetear toda vez que eu me gloriasse a mim mesmo. Ou seja, Paulo tem que ter um espinho na carne por causa da grandeza da revelação que ele recebeu. E há um mensageiro de Satanás que foi enviado para esbofeteá-lo toda vez que ele se gloriasse por causa dessas revelações. Então, como que Paulo vai começar a ensinar sobre a ceia? Ele vai começar a ensinar: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Ou seja, ele recebeu essa instrução de como funciona a ceia, ele recebeu do próprio Senhor. E olha o que ele diz: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, ok? E também deu graças, e bebeu e disse: esse é o meu sangue, fazei isso em memória de mim, assim anunciais a minha morte até que eu venha. O sangue da nova aliança. Então preste atenção nisso. O apóstolo Paulo vai dizer: como eu aprendi do Senhor, também vos ensinei. O que ele está dizendo? Tendo o cuidado de não mudar nada. Da mesma maneira que eu recebi, eu estou ensinando, e tendo o cuidado de não mudar nada. Ou seja, nós não podemos mudar nada nessa cerimônia. Esse é um sacramento que nós não podemos mudar nada. Bom, todos os reformadores vão falar desse sacramento. Esse é um dos sacramentos mais importantes da igreja, ok? E essa Eucaristia, ou seja, esse sacrifício de ação de graça, ele entra em debate na vida da igreja já no início da vida da igreja. Observe, o apóstolo Paulo está escrevendo sobre isso, e já vai fazer debate sobre isso, vai trocar conhecimento sobre isso. Todos os pais da igreja vão discutir sobre isso. Os grandes concílios, né, o concílio de Latrão, o concílio de Trento, né, discutiram sobre isso. Então é um assunto muito discutido. Por exemplo, existe uma transubstanciação dos elementos no momento que eles são consagrados, no momento que eles são apresentados a Deus. Existe uma transubstanciação, eles se transformam em carne mesmo e em sangue. Quando eu ponho o pão na boca, eu estou mastigando a carne do corpo de Cristo. Quando eu bebo o cálice, o suco, eu estou bebendo sangue. É isso? Tem uma transubstanciação. Ou a presença de Cristo é simbólica, a presença de Cristo é espiritual, Aí Zwinglio,
Calvino, muita gente vai discutir isso durante muito tempo, tá? Então a presença de Cristo nos elementos da ceia é uma presença espiritual. Nem vou entrar aqui na teologia de Zwingli, do Calvino e de outros reformadores, mas presta atenção, a presença de Jesus nos elementos da ceia é espiritual, ok? E Paulo vai dizer, esse pão que eu dou é o meu corpo. Ele diz que o Senhor Jesus ensinou isso para ele. Então esse pão que está sendo partido é o corpo de Cristo, ok? E ele diz, e esse cálice é o meu sangue. Então esse cálice que está sendo bebido é o sangue de Cristo. Espiritualmente falando, Cristo está presente nesses elementos, ok? Cristo está presente nesses elementos. Agora, Paulo vai escrever dessa maneira, examine o homem a si mesmo, depois disso come e beba. Essa palavra, examine o homem a si mesmo, depois disso coma e beba, ela é sempre mal interpretada dentro da igreja, porque está escrito, examine-se, e o homem quer se julgar, mas naquele tempo também as pessoas queriam se auto-julgar, mas Paulo vai deixar escrito assim, ó, se você julgar você mesmo, você nunca será condenado, mas quando você é julgado pelo Senhor você é repreendido. Então não é você que se julga, quem te julga é Deus. Então não se julgue. Examinar não é se julgar. Você vai no médico para fazer um exame, o médico vai fazer um julgamento a seu respeito? Não, examinar é procurar a causa pela qual o corpo de Jesus vai ser partido e o seu sangue derramado. Porque se eu alegar que não tenho pecado, também Jesus não precisa morrer. Então essa cerimônia deixa de fazer sentido. Essa cerimônia só tem sentido quando eu confesso que sou pecador. Então, para quem é a ceia? Para todo aquele cristão que está triste com a vida de pecado, ok? E quer confessar isso diante de Deus e quer ter uma vida em santidade, ok? É para essas pessoas que esse pão e esse cálice deve ser entregue, ok? Para quem confessa ser pecador. Se eu não confessar ser pecador, também não preciso do cálice. Então, olha como está escrito, examine o homem a si mesmo, depois disso come e beba. Vamos supor que Jesus quisesse dizer de outra forma, que Deus quisesse falar de outra forma, que a palavra quisesse falar de outra forma. O que a palavra diria? Examine o homem a si mesmo, encontrando em si pecado, não come e não beba. Por que a palavra não diz assim? Porque não é o que ela quer dizer. A Bíblia diz exatamente o que quer dizer, ok? Deus não tem dificuldade de se comunicar, ele diz exatamente o que ele quer dizer. Então, examine o homem a si mesmo, depois disso come e beba. Procure a causa. O que tem que acontecer antes da ceia? Não é o arrependimento. O que tem que acontecer antes da ceia é a confissão de pecados. Porque quais são os ministérios do Espírito Santo? São 3, ok? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Presta atenção. O trabalho do Espírito Santo é me convencer do pecado, ok? Da justiça e do juízo de Deus. Outro ofício do Espírito Santo, guiar a igreja em todo o conhecimento da verdade. Outro ofício do Espírito Santo, glorificar a Cristo. Então, o Espírito Santo não é quem conduz o homem ao arrependimento. Quem conduz o homem ao arrependimento é Cristo. O Espírito Santo me convence que eu sou pecador. Eu confesso que eu sou pecador. Pela graça recebo a Cristo, ok? E esse Cristo tira de mim o pecado, gerando em mim o arrependimento e um caminho de volta para Deus. Arrepender isso é voltar para Deus, voltar de onde eu saí. Eu saí da presença de Deus e estou voltando para essa presença. Ok? É a ideia judaica da techuvá, né? De voltar atrás, de fazer o caminho de volta, ok? Então guarde isso no seu coração, preste muita atenção nesses detalhes que são muito importantes para nós. Então, examinar o homem a si mesmo não é que ele se julgue, entendeu? Examine o homem a si mesmo, depois disso come e beba. Então todo aquele que é crente e é batizado tem que participar da mesa do Senhor. Quando você não participa, você está dizendo, entre eu e Deus não há amizade, ok? E você precisa ter consciência de que o muro da inimizade já caiu na morte de Cristo, ok? Então você tem que participar desse momento, você precisa participar dessa mesa, ok? Ah, pastor, mas o que come e bebe indignamente? Então, olha o que diz o texto, o que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue. Indignamente, não está dizendo o que come e bebe sem ser digno. Qual que é a diferença? Indignamente é um advérbio de modo. Ele não está falando da condição do sujeito. Ele está falando do modo. A condição do sujeito é sempre a mesma. Ninguém é digno de Cristo. Eu não sou digno de Cristo, você não é digno de Cristo, ninguém é digno de Cristo, então ninguém merece a Santa Ceia. Ok? Ninguém merece. Porque não há dignidade em mim para receber a Cristo. Eu recebo a Cristo pela graça. Se houver em mim qualquer dignidade, eu vou anular a graça de Deus em Cristo Jesus.
Eu vou dizer de novo, se houver em mim qualquer dignidade, eu vou anular a graça de Deus em Cristo Jesus. Então, a Bíblia não está dizendo que aquele que come e bebe sem ser digno, ok? Que aí estaria falando do sujeito. A Bíblia está dizendo o que come e bebe indignamente. O advérbio é de modo, está falando do modo e não do sujeito. O que é o modo? É quando eu vou lá e como pão com fermento, como eu vim numa igreja, eu fui numa igreja ministrar, já contei isso várias vezes, vou contar de novo. Eu fui numa igreja ministrar, estou lá, preguei, depois que acabou, o pastor foi ministrar a ceia, eu segui eu lá o cálicezinho, estou lá com o meu copinho segurando, quando eu olho tem umas bolinhas subindo assim, de gás, parecendo refrigerante, eu cheirei, né, e falei, pastor, tem alguma coisa errada aqui, porque tem umas bolhas aqui. Aí o pastor falou para mim, não, é que eu passei rápido ali no lugar que eu compro suco para ceia, passei atrasado, estava fechado, então eu passei aqui na venda de frente aqui, e eu comprei Fanta Uva, porque era o que tinha, ok? Ah, mas é só um símbolo, bora lá. Ok? Então o cara ministrou a ceia com Fanta Uva. E isso é o indignamente. Ok? É o pão com fermento, é segurar os dois elementos ao mesmo tempo, porque o texto não é claro. Paulo diz o seguinte, como recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão. Primeiro ele tomou o pão, ele não tomou o pão e o cálice. Ele tomou primeiro o pão. Partiu, deu graças, partiu, e deu a eles e disse, esse é o meu corpo que é batido por vós. De semelhante modo, depois de haver comido, foi que ele tomou o cálice, não antes, para você separar o corpo do sangue. Você precisa separar e precisa entender o corpo de Cristo, porque quem come e bebe indignamente é quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, ok? Isso é o indignamente. Indignamente está ligado a sem discernir o corpo de Cristo. Então você precisa ter clareza disso. Quem come e bebe indignamente? Quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo. Isso é modo indigno. Isso não é sendo digno ou sendo indigno. Porque a minha condição é sempre a mesma. Eu não sou digno de Cristo. Por isso eu recebo a Cristo pela graça. Cristo disse, esse pão é o meu corpo, esse cálice é meu sangue. Esse sou eu. Como que você quer receber a Cristo por dignidade? Como você quer ser digno de receber a Cristo? Ninguém é digno. Então o que a igreja ensinou a vida inteira para nós? Quem tiver em pecado não ceia, ok? E se for assim, vamos supor, não vai cear quem está em pecado. Do porteiro até o pastor que está no púlpito, quem é que não pecou nos últimos 30 dias? Quem é que não pecou desde a última ceia? Quem tem coragem de ficar de pé e falar, não pequei? Tem alguns que têm coragem, tem gente que tem coragem, tem gente que fica em pé e afirma não ter pecado nos últimos 30 dias. Você acredita nisso? Você pode acreditar numa coisa dessa? E ele ainda olha para o que não levantou, assim, e pensa assim, o que esse cara está fazendo de errado, né? Que está pecado, que pecado que ele está cometendo? Poxa, você está entendendo ou não? Mas olha bem, eu te falo, eu te afirmo, sem medo de errar, e respondo por isso no tribunal de Cristo. O que ficou sentado, ok? Encontrou mais graça em Deus do que o que se levantou nessa hora. O que ficou sentado. Quando alguém chama, vem cear quem não pecou, quem ficou sentado encontrou mais graça em Deus do que o que levantou. Ok? Porque quando você levanta dizendo que não pecou, também Cristo não precisa morrer, o seu corpo não precisa ser partido, seu sangue não precisa ser derramado. Ok? Todos nós pecamos, e quem falar que não pecou faz de Deus mentiroso. Irmão, 30 dias sem pecar? A maioria dos irmãos não. Estão 1.144 pessoas aqui agora. Ó. Eu vou te falar que 1.100 nem sequer sabe os 10 mandamentos de cor. Ok? Se eu te perguntar os 10 mandamentos de cor, agora você vai gaguejar. Ok? O que é pecado? É fazer qualquer coisa contra alguma de todas as coisas que o Senhor Deus ordenou. Os 10 mandamentos, as chamadas leis pétreas, são os 10 principais, mas não são apenas esses 10 mandamentos. A lei de Deus engloba mais 603. É os 10 mais 603. Então são 603 mandamentos. 365 ordens proibitivas, 248 ordens prescritivas. Ordens proibitivas é quando Deus diz, você não fará. Ordem prescritiva é quando Deus diz, sim, você fará. Ok? Então Deus deu 365 ordens proibitivas, 248 ordens prescritivas, 613 mandamentos. Você não lembra nem dos 10. Então você não sabe nem dizer se você pecou ou não nesse mês, porque você não sabe o que é pecado. É assim de simples. É assim, essa é a realidade da igreja nua e crua. Se você quiser fazer o teste, chega na sua igreja e pergunta para alguém, fala os 10 mandamentos aí, e começa a contar, e você vai ver
que a maioria não vai saber de cabeça, é capaz de ministros não saberem. Eu estou falando de ministros, né? Não saber de qual os 10 mandamentos. Estou falando de apóstolo, pastor, de evangelista, de mestre, de profeta. É capaz de muita gente não saber de cor. Mas são 613. Então entenda. Para quem é a ceia? Para aqueles que confessam, eu sou pecador e eu preciso da graça de Cristo. Eu preciso da graça de Cristo. A ceia é Eucaristia, ação de graças. É uma ação de graça. É graça manifestada a nós. É receber a Cristo pela graça, não é pelo mérito, não é pela sua dignidade. Eu vou voltar a dizer, indignamente é um advérbio de modo, está falando do modo, está falando do pão com fermento, está falando do suco de uva, está falando de você não estar com reverência diante dessa cerimônia, diante desse rito. É um rito que requer reverência, ok? E esse modo nosso todo irreverente, rápido, a igreja cresceu muito, não tem mais culto de ceia, agora é a ceia do culto. Então a gente segura aqui. Eu fui numa igreja outro dia ministrar, que o cara pegaram o pão, molharam assim no negócio e comeram, entendeu? E, meu irmão, isso é uma loucura. Então, guarde isso. Ninguém é merecedor da ceia. Ninguém merece a ceia. Santa Ceia, como todo mundo diz, mas é ceia do Senhor, mesa do Senhor, cálice do Senhor, partir do pão e o cálice da bênção, ok? Ninguém merece. Todos nós nos achegamos a esses elementos, que é espiritualmente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, pela graça. Ninguém é merecedor. Ninguém é merecedor, ok? Outro ponto. Por que João não fala da ceia? Por que João, vou dizer de novo, por que João não fala da ceia? João não fala da ceia para mostrar que Jesus não serviu a ceia para 12, ele serviu a ceia para 11. Aquele quadro que você vê da última ceia, famoso quadro, né? Da última ceia, se você contar lá tem 12, aquele quadro lá está mostrando a Páscoa, não está mostrando a ceia, porque quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, Judas já tinha saído. É só você ler no Evangelho de João, que quando Jesus, comendo a Páscoa, dá a Judas o bocado molhado, Judas sai. Os que estavam na mesa pensaram, ele é o que traz a bolsa, ele é que carrega o dinheiro, deve ter ido comprar alguma coisa que falta para a ceia, ok? Alguma coisa que falta para a ceia. E outros pensaram, deve ter ido dar esmolas aos pobres, porque ele carrega a bolsa, ok? Mas Judas saiu, já com Satanás dentro dele, para ir trair a Jesus, para ir entregar Jesus, ok? Então Jesus, quando instituiu a ceia, só tinha 11, não tinha 12. Judas não estava. Agora, uma coisa que eu quero ressaltar com você, a traição de Pedro doeu muito mais em Jesus do que a traição de Judas. Eu vou te falar por quê, porque qualquer traição vai doer mais a de quem é mais próximo a você, ok? Então, se alguém te trair, vai doer? Vai doer, mas vai doer mais para quem? Mais a traição de quem? A dos que são mais próximos, os que são mais distantes vai doer menos. Judas era mais distante de Jesus do que Pedro. Pedro era muito mais próximo de Jesus, ok? Muito mais, aonde ninguém podia ir, Pedro, Tiago e João ia, e sempre o nome de Pedro é citado primeiro. Pedro tinha muita proximidade com Jesus, mas Pedro negou Jesus 3 vezes, só depois que Jesus foi atrapado ou foi preso pela turba lá no Getsemane. Pedro negou Jesus 3 vezes, presta atenção, de um caminho curtíssimo, que é do monte até o pátio do sacerdote, do monte das Oliveiras, ali do Getsemane, até o Monte Sião, onde está o pátio do sacerdote. Pedro, num caminho curtíssimo, que você faz em 20 minutos, ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. E uma dessas vezes, deu uma travadinha aqui, e uma dessas vezes ele negou com Jesus, ouvindo ele, olhando para ele, foi lá no pátio do sacerdote. Alguém diz, eu te conheço, você andava com ele. Ele disse, não, eu não o conheço, ok? Jesus viu isso. Então essa traição de Pedro doeu muito mais do que a de Judas. Pedro negou na frente de Jesus, Judas pelo menos fez isso nas costas, ok? Mas Pedro arrependeu, e Judas, mesmo buscando arrependimento, não encontrou, porque a Bíblia diz que Judas foi atrás dos sacerdotes e levou as moedas, e a Bíblia diz que Judas jogou as moedas arrependido, ok? Muita gente não vai concordar que ele se arrependeu e tudo, mas todos devem concordar pelo menos que ele buscou arrependimento. Se ele foi lá e declarou, eu traí sangue inocente, ok? E devolveu as moedas, e os sacerdotes disseram, não, isso é contigo, se você traiu sangue inocente, é contigo, ok? E
As moedas que Judas lançou no chão não puderam ser colocadas no gasofilácio, porque os sacerdotes disseram, realmente essas moedas são moedas que traíram o sangue inocente, não pode ser colocado no gasofilácio, vamos usar ela para outra coisa, e compraram um campo chamado Aceldama, ou campo de sangue, ok? Com essas moedas com que Judas traiu a Jesus. Mas Judas não ficou com as moedas, e Judas não encontrou arrependimento, porque ele buscou arrependimento, ele buscou perdão nos sacerdotes, e o perdão está em Cristo. Onde você vai buscar arrependimento? É na ceia, ok? Aí o cara peca, você tira dele a ceia, como é que ele vai alcançar arrependimento? Eu peco, você me tira Jesus, Jesus é quem tira o pecado. Então não faz sentido, ok? Eu vou ensinar aqui para vocês sem medo de errar. A igreja, durante muitos anos, nos ensinou o contrário do que a Bíblia ensina. Porque ela ensinou, se você pecou, não sei, ok? Mas a Bíblia está dizendo que a ceia é para você que pecou. Então se você pecou, você precisa ceiar. Quem peca precisa de Cristo, porque é Cristo que tira o pecado do mundo. Quando esse pó entrar em você, esse sangue entrar em você, isso espiritualmente vai fazer o pecado sair de você e vai te levar num caminho de arrependimento, de volta à comunhão com Deus e a um impacto de santidade, né? Então existe toda uma engenharia da santidade por detrás disso aí, ok? Guarde isso no seu coração, lembre sempre disso. Tem alguma pergunta sobre esse assunto que porventura não tem respondido? Vamos ver se dá para responder uma pergunta aqui. Outra que eu tenho tanta coisa para falar e na verdade não tem tempo, né, gente? Não tem tempo, ok? Por que tomar a ceia uma vez por mês? Bom, você não tem obrigatoriamente que tomar a ceia uma vez por mês. Nós podemos tomar a ceia todas as vezes que a gente se reunir como igreja. Fazer isso, né? Todas as vezes que vos reunires em meu nome. Então, todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, podemos ceiar. Tem igreja que ceia toda semana, tem igreja que ceia todo mês, tem igreja que ceia só uma vez por ano. E eu já conheci igrejas que ceiam uma vez a cada 2 anos, ok? Então, quando nós nos reunimos como igreja, nós podemos cear. Então, por que se ceia uma vez por mês? A maioria das igrejas que ceiam uma vez por mês, igrejas de tradição reformada, porque os reformadores dizem que a árvore da vida produz fruto, né, todo mês. Então, se ela produz fruto todo mês, essa vida é Cristo. Então, todo mês vamos nos alimentar de Cristo. Então, daí nasce a ideia de que todos os meses você se alimente de Cristo, ok? Então, vamos lá ver se tem mais alguma pergunta. Aguenta aí, pessoal. A ceia pode ser com vinho, com álcool? Muitas igrejas ministram a ceia com vinho, e vinho alcoólico mesmo, né? Não suco de uva. Eu penso, tá? E essa é minha opinião, isso aqui não é doutrina, é minha opinião. Eu penso que melhor não. Por quê? Porque às vezes você tem uma pessoa que foi liberta do alcoolismo, pessoas que talvez vai desencadear nelas, ok? Ou voltar a beber, ok? Ou ativar nelas aí uma pessoa que é alcoólatra, tem que lutar todo dia contra o alcoolismo, que ela volte a beber e volte a sua doença aí do alcoolismo. Então, eu penso, e isso não é doutrina, essa é a minha opinião, que melhor não, mas eu sei que muitas igrejas ministram a ceia com vinho alcoólico, ok? Eu prefiro o suco da uva puro e vou te falar por quê. Até porque eu penso que era Páscoa, então, nessa Páscoa aí, não deveria ter fermento. Um pecador não arrependido deve cear? Todo pecador, presta atenção, todo pecador que se achega a Jesus não está arrependido, só está convencido do seu pecado. Como é que foi que você se converteu? O Espírito Santo convenceu você de que você era pecador, você confessou os seus pecados diante de Deus e pela graça você recebeu a Cristo. É Cristo quem te leva ao arrependimento. Então presta atenção, antes da ceia você só confessa seu pecado porque você foi convencido do pecado. Você não se arrependeu do pecado. Você vai se arrepender do pecado quando Jesus entrar e trabalhar no seu interior, quando ele trabalhar em você, ok? Então guarde isso aí no seu coração. Vamos pegar aqui outra pergunta. Pastor, explica o verso 30 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Verso 30 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Vamos lá então.
capítulo 11 de 1 Coríntios, já vai acabar nossa live já, gente. O verso 30, né? Tem que começar no verso 28, tá, irmão? Para você entender. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim, coma deste pão e beba desse cálice. Primeiro você examina e encontra a causa pela qual você vai cear, depois ceia. Ok? Porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Veja o que é comer indignamente, é não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, porque comem, ok? Sem discernir o corpo do Senhor. Quem faz isso hoje? 90% da igreja faz isso hoje. Não tenho medo de errar. 90% da igreja hoje come sem discernir o corpo de Cristo. O cara vai lá e faz porque é religião. Esse é o problema da religião. Às vezes você fica achando, o pastor briga muito por causa da questão religião, do problema religião. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Religião é isso aqui, é repetição de processos que não dão resultado, que você só faz porque quando você chegou já era assim, ok? Então isso é religião. Então quando você chegou, todo mundo já fazia aquilo, você faz também. Você não sabe nem o que está acontecendo. Você não entende nada, você não discerniu nada, você não sabe o que está acontecendo, ok? Você só faz porque quando você chegou todo mundo fazia, então aí você faz também, ok? E verso 30, porque muitos comem e bebem indignamente, ou seja, sem discernir o corpo de Cristo, há entre vós fracos, isso é fraqueza, isso é no corpo físico, fracos, doentes e muitos que dormem. Ou seja, então é fraqueza espiritual, doentes no corpo físico, e muitos que dormem é morte prematura. Tem muita morte prematura na igreja porque as pessoas ceiam sem discernir o corpo de Cristo. Então, dormir aí é morrer. Não são poucos os que dormem. Então, você está falando de morte prematura, ok? A ceia traz sobre nós 5 unções, ok? Que um dia eu quero falar sobre elas, e também ela traz 5 repreensões. Quando nós tomamos mal, traz 5 consequências gravíssimas sobre a igreja quando a ceia é mal tomada, quando ela é mal ministrada, quando ela não é ministrada da maneira correta. Então come o pão sem tocar no suco. Assim era antigamente. Quando eu era menino era assim. Se você perguntar para qualquer pessoa que é crente há muitos anos, Livânia, se você perguntar para qualquer pessoa que é crente há muitos anos, antigamente era assim. Primeiro você tomava o pão, comia, depois que tomava o pão é que te entregavam o cálice. Porque é assim que Paulo disse, né? Da mesmo modo que eu recebi, vos ensinei que o Senhor Jesus na noite foi estar e tomou o pão, e havendo dado graça, partiu e disse, comei todos, que é o meu corpo, que é partido por vós. Depois, semelhantemente, depois de haver comido, depois de haver ceado, tomou o cálice, ok? Então, não se segura os elementos juntos, pelo menos não segurava isso até no passado. E o pão também não é qualquer pão da padaria, não. As igrejas antigamente faziam o pão, porque era o pão sem fermento, era o pão amassado apenas com azeite, ou seja, ázimo, ok? E ainda precisa ser assim, porque ministrou a ceia na Páscoa não tem fermento. No pão, certeza. No suco da uva ou vinho, ainda dá discussão, mas no pão não tem discussão, é ponto vencido, tá bom? E unânime, não tinha fermento.